Bom dia, bom dia, bom dia, graça e a paz, irmãos, Deus os abençoe. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Amém? Hoje eu quero ler dois textos aqui. Eu começo lendo o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Está registrado nesse livro para que você, meu irmão, minha irmã, creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nisso, que você tenha vida no nome de Jesus. Amém? Outro texto que eu quero ler é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 20. Marcos 9, a partir do verso 20. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele." Dois momentos diferentes, duas histórias diferentes, mas todas elas, as duas refletem casos em que a dúvida estava presente. Casos em que a dúvida fazia parte da história. Se eu lhe perguntar agora, nesse momento, meu irmão, minha irmã, como é que foi seu dia de ontem? O que é que você sentiu no dia de ontem? Talvez diante dos obstáculos, das lutas que você enfrentou, talvez a dúvida tenha encontrado algum espaço no seu coração. Talvez a dúvida tentou penetrar no seu coração, quem sabe até se não conseguiu. E esse sentimento de dúvida, para quem principalmente já creu muito, esse sentimento ele é desconfortável. Ouvir a palavra dúvida, só de ouvir a palavra dúvida já pode lhe causar algum incômodo. Mas talvez essa dúvida esteja tão enraizada no seu coração, e isso lhe causa tanta vergonha e tanto medo, que você não consegue nem pensar sobre esta dúvida que na verdade você tem no seu interior. Se você se identifica com esse tipo de situação, fique sabendo que você não é o único. Muita gente tem momentos de dúvida, muita gente enfrenta a dúvida. E você não precisa ter medo nem vergonha por estar sendo sincero consigo e com o Senhor, revelando que em algum momento você tem dúvida. Você não precisa evitar falar sobre isso, ficar em silêncio sobre a dúvida por causa do medo.
Na raiz dessa dúvida, muitas vezes, está a suposição de que, nesse medo, nessa vergonha, na verdade, muitas vezes a raiz desse medo e dessa vergonha está na suposição de que a sua dúvida implica que Deus não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeito com essa sua dúvida, vai ficar triste com a sua dúvida, se sentiria traído por você pela sua falta de fé. Meu irmão, sinceridade de coração. Se tem uma coisa que o Senhor gosta, aprecia e espera de nós, é sinceridade de coração. Mesmo com Jesus diante dele, Tomé duvidou. Só que em vez de Jesus transmitir uma raiva, uma decepção, Jesus se aproximou dele e estendeu suas mãos. Esse pai que lemos aqui em Marcos, o pai do menino endemoniado, que desesperado por causa do seu filho doente, possesso, declarou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, na minha descrença. E ele não foi recebido com repulsa pelo Senhor. Ele não foi ignorado pelo Senhor. Ele foi recebido com milagre, com cura. A verdade é que nessas duas histórias, meus irmãos, a resposta de Jesus à dúvida não foi a raiva, não foi a impaciência, como alguns podem crer, mas compaixão. Jesus responde com compaixão à sua dúvida para que a sua dúvida seja dissipada. Mas lembre-se que momentos de honestidade e integridade, mesmo quando provocados pela dúvida, são momentos de milagre. Eles promovem um milagre da conexão com o Senhor e de restauração. Por isso eu digo mais uma vez, com sinceridade, aproxime-se do Senhor, adore ao Senhor com sinceridade, com integridade de coração. Tem dúvida sobre alguma coisa? Diga a Ele, fale com Ele, declare-se para Ele. Você pode se aproximar de Deus mesmo com essa luta pessoal, mesmo com medo, mesmo com vergonha por causa da dúvida, para que essa dúvida vá embora, para que ela se dissipe. Se você está numa posição assim, preso em um lugar de desespero, vamos orar para que a verdade seja revelada, que a verdade seja exposta, que a cura seja uma realidade na sua vida. Que o Senhor, nos encontrando no lugar que estamos, no momento que estamos, na situação que estamos, nos perdoe e nos ajude a caminhar com Ele, desfazendo a nossa incredulidade, desfazendo a nossa dúvida. Mas não se sinta ainda pior do que talvez você se sinta por causa da sua dúvida. Não tenha vergonha. Jesus tem compaixão de você e de mim. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Quer viver o milagre? Quer viver a cura? Quer viver tudo isso? Quer sentir a presença do Senhor? Peça-o com ajuda de coração, com sinceridade de coração. Peça-o para ajudar a viver longe da dúvida. Falar sobre o problema ajuda a resolver. Esconder não vai ajudar em nada. Amém? E a dúvida, quando não declarada, quando não revelada, ela tende a crescer na escuridão. Lance luz sobre isto. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus. Quantas pessoas, ó Pai, quantos irmãos, diante dos problemas desta vida, das dificuldades que enfrentam, das lutas terríveis pelas quais eles passam, vivem momentos de dúvida, duvidam da Tua presença, do Teu poder, duvidam do fato de que o Senhor também esteja olhando por elas. Ajude essas pessoas, Pai, a viverem longe da incredulidade. Que aqueles que em algum momento, por causa desta dúvida que foi crescendo, se afastaram dos caminhos do Senhor, que eles sejam restaurados, em nome de Jesus. Que eles possam perceber que do Senhor podem esperar amor, compaixão. Em nome de Jesus. Amém.